Normas de circulação é o assunto dessa aula. Preparado? Vem comigo! Vamos começar falando sobre regras de percurso. Mão direcional. A circulação deve ser realizada pelo lado direito da via, informação óbvia, mas óbvia não talvez o suficiente, porque existe até sinalização regulamentadora para mostrar e impor ao condutor que ele deve circular pela direita e deixando livre a passagem pela esquerda. Ou seja, o pessoal conhece, mas não respeita, né? Continua comigo na tela. Em alguns casos, como por exemplo nas ultrapassagens, é permitido transitar pela esquerda. Distância de segurança é uma outra regra de percurso. O condutor deverá manter distância entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. A distância recomendável é 1,5 m. Nós temos aqui no desenho ao lado, mostrando aqui o gráfico de distância lateral, 1,5 m deve ser a distância guardada ao passar por outros veículos. E tem também a distância frontal, que é a distância de segmento. Essa é medida em tempo, 2 segundos. Como é que funciona esse lance de medir a distância em tempo? Nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente vai falando sobre direção defensiva. E claro que ao guardar essa distância, você deve estar atento a condições como condições climáticas, está chovendo, visibilidade prejudicada. Percebem aqui na imagem? Vejam pelo para-brisa desse condutor. Imagem bem comprometida, a visualização bem comprometida. Vai observar também as condições do trânsito, se está muito intenso, como é que está, também do seu veículo e condições da carga também. Tudo isso é fator preponderante na hora de guardar aí, de estabelecer a distância que você deve guardar em relação aos demais veículos. Ainda falando sobre regra de percurso, agora o posicionamento na faixa. Nós temos aqui em cima, nesse desenho, nós temos duas pistas, uma subindo, outra descendo. Ambas têm 3 faixas na mesma direção. Vamos pegar essa subindo aqui. Olha, a faixa da direita, essa daqui, ela é adequada para quem está circulando em menor velocidade. Normalmente quem circula em menor velocidade são os veículos de grande porte. Mas não significa que você, estando num automóvel, não possa circular nessa faixa. Pode sim, se você quiser andar em velocidade menor, é a faixa da direita que você vai usar. Essa faixa da esquerda, ela é adequada para fazer ultrapassagens. Portanto, os veículos que se deslocam nela estão em maior velocidade. Agora, se você não quer andar lá entre os veículos de grande porte, também não quer ultrapassar, a faixa do meio é excelente. Sempre que eu chego numa cidade onde o fluxo está intenso, ou tem uma pista com várias faixas, eu procuro as faixas ali do meio. Porque ali eu consigo transitar numa velocidade razoável, nem tão devagar e nem tão rápido. Também não fico entre os veículos de grande porte, o que me possibilita estar prestando atenção nas placas indicativas para eu me orientar para onde eu estou indo. E muitas das vezes o GPS, numa via de fluxo intenso, você não consegue usá-lo com tanta eficiência. Porque como é que você vai ficar prestando atenção no GPS, na sinalização e no trânsito? Ok? Então a faixa do meio ela é ótima nessas circunstâncias. Trânsito de veículos sobre calçadas. Olha, para transitar sobre calçada, gente, somente para entrar ou sair de garagens ou áreas especiais de estacionamento. Quando fala-se áreas especiais, porque existe o estacionamento da via mesmo, aquele à margem da pista. Estacionamento especial é aquele estacionamento privativo, ou então estacionamento de um shopping ou de um supermercado, ok? Para entrar ou sair dessas áreas, aí você pode passar pela calçada. Claro, lembrando que sobre a calçada é o pedestre sempre, tá? Portanto, você quer entrar ou quer sair, tem pedestre ali no local, dá uma seguradinha, vai com calma, não entra forçando a barra não, porque a vez é dele, tá? E ainda existe, dentro da regra de percurso, uma responsabilização hierárquica entre os veículos. Veículos de maior porte são responsáveis pela segurança daqueles de menor porte. Portanto, um caminhão, um caminhoneiro, ele deve estar sempre atento à segurança dos condutores de automóveis e motocicletas. Os veículos motorizados são responsáveis pela segurança daqueles não motorizados. Quem está numa bicicleta, por exemplo, ele está num veículo não motorizado. E os condutores de automóveis, motocicletas e caminhões também, que todos são veículos motorizados, devem se atentar à segurança desses outros condutores de veículos não motorizados. E todos os veículos juntos, sejam eles de grande porte, sejam eles de pequeno porte, motorizados ou não motorizados, são responsáveis por quem?
pela segurança dos pedestres. Eu peço, por favor, que você não incorpore aquele mal comum em motoristas, que é ele se sentir potente em proporção ao veículo que está dirigindo. Se ele está numa carreta, ele se acha o máximo, ele é o mais potente ali do trânsito. Se ele está a pé, um pedestre, ele se acha diminuído, ele se acha inferiorizado. Tem que ser exatamente o contrário, conforme essa regra de percurso mostra. O que mais pode no trânsito é o pedestre. Claro que ele também tem regras a ser cumpridas, mas ainda que ele extrapole essas regras, ainda que ele não cumpra com essas regras, a vida dele é em primeiro lugar, ok? Então, não é porque você está num caminhão que você pode mais que aquele que está num automóvel ou numa motocicleta. É muito comum, inclusive, motoristas de carros pequenos ficarem forçando motociclistas. Eu vejo em rodovias, às vezes o motociclista não consegue desenvolver uma velocidade tão alta quanto a do automóvel, inclusive nem deve, claro. E os motoristas colam atrás ali, forçam, não dá distância de segurança. Ao menor descuido desse motorista, ele vai colidir com a traseira do motociclista. E o que vai acontecer? Chão. Isso se não acontecer algo pior, né, de você passar por cima dele, ou ele perder o controle e ir para o buraco, ou ir para a contramão, bater em quem vem no sentido contrário. Muitas vezes o motorista desse automóvel entra ultrapassando onde não pode. E aí o que acontece? Ele nem vai todo para a faixa da esquerda, ele entra naquela faixa mesmo, dividindo ali a faixa da esquerda com a faixa do motociclista, passando ali a palmo de distância do motociclista, ok? Isso tudo é o quê? É a falta de respeito. Se agora, nesse momento, você é um motorista, está num automóvel, num carro grande ou num veículo de maior porte, você se sente mais potente, se sente com mais poder do que aquele que está na motocicleta. Mas e quando você estiver na motocicleta? Você não anda de motocicleta? Então, no mínimo que você precisa ter é zelo pela vida e a segurança desse motociclista e também respeito pela legislação de trânsito, que conforme vocês podem ver, isso aí não foi eu que tirei de trás da orelha, não. Isso é regra, está no Código de Trânsito, ok? Falando agora sobre preferência, mudou a regra, agora não é regra de percurso mais não, agora é regra de preferência. Essa regra, todo motorista deveria saber dar aula dela. Chega para qualquer motorista e fala assim, me dá uma aula sobre regras de preferência, ele tinha que saber dar essa aula. E ao contrário disso, eu posso afirmar para você que motorista nenhum conhece essa regra. Não conhece nada, nem o básico, o que me traz um constrangimento e uma tristeza muito grande. Porque nós estamos falando de normas, regras básicas de circulação. E se o motorista não conhece a preferência, ele não sabe quem deve ir, quem deve esperar, ele facilmente vai se envolver ali em situações de confronto no trânsito. Muitas vezes não chegando a colidir, porque o outro acaba reagindo ali, corrigindo a situação, mas uma situação de desconforto, o que muitas vezes pode gerar aí irritação, briga, com resultados e consequências graves, como já vimos aí o caso de pessoas saírem dentro do carro, agredir até matar o outro. Então conhecer regra é básico, todo motorista precisa conhecer e regras de preferência é o beabá do motorista. Então vem comigo na tela, porque se você ainda tem alguma dúvida sobre isso aí, é agora que você vai tirar. Olha, no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 29, fala sobre as preferências. Só existem 3 regras de preferência lá no artigo 29. A primeira regra diz que quem estiver circulando por uma rodovia tem preferência sobre quem estiver numa outra via qualquer. Aqui na ilustração nós temos uma estrada, percebam que não tem pavimentação, e temos uma rodovia. Isso aqui, por questão de ser óbvio, acho que todo motorista entende. Ele não vai sair aqui dessa estrada e vai entrar na frente de quem está na rodovia. Mas eu tenho alguns comentários a fazer acerca disso aqui. Primeira coisa, quem está numa avenida tem preferência sobre quem está numa rua? Pois é, quase todo motorista responde que sim. Mas ele está na avenida, na via de fluxo principal. Percebam, não existe essa regra. Mas é óbvio, a engenharia de tráfego não pensou nisso, ela errou? Pensou, e eu vou explicar por que ela não deu a preferência para a avenida. Daqui a pouco, por enquanto não, mas só guardem isso. Quem está numa rodovia tem preferência sobre quem está em qualquer outra via, seja numa avenida, numa estrada, numa rua, qualquer outra. Rodovia é a única via que tem preferência sobre as demais. Só rodovia. Avenida sobre rua, não existe essa regra. Se você segue isso aí, você está mal informado
e também faz parte do grande grupo de motoristas que não conhece as regras de trânsito. Não conhecia, e agora você está conhecendo e eu tenho certeza que vai aplicá-las. Então vimos aqui a primeira regrinha, essa é a mãe de todas, a número 1. A segunda regra, ela é uma regra intermediária, ela diz que quem está nas rotatórias, ou quem está circulando uma rotatória, tem preferência de passagem sobre aquele que está chegando na rotatória. Percebam esse veículo vermelho, ele vai entrar na rotatória. Primeiro ele precisa esperar esse veículo azul passar, para depois ele entrar. Eu acho que essa aqui é incontestável, não tem nem muito o que explicar não. Agora, aonde não tiver rodovia e aonde não tiver rotatória, só existe mais uma regra para definir. É a regra da direita. O veículo que se aproximar pela direita do outro tem preferência. E é aí que a coisa começa a engrossar, que o caldo começa a engrossar. O pessoal arranja todo tipo de situação para poder tentar justificar que não é o que está na direita. Pois é. Então guardem bem. Se acontecer qualquer acidente ali no trânsito, você e um outro veículo, o perito ele vai chegar e vai analisar. Tinha rodovia? Se tinha, aquele que está na rodovia tem avessa. Não tem rodovia, mas tem rotatória. Então aquele que está circulando a rotatória tem avessa. Não tinha rodovia nem rotatória. Então em qualquer outra situação, aquele que estava à direita tem a preferência. Ah, mas eu estava na avenida, ele estava à direita, mas estava numa rua. Não interessa. Mas isso não faz sentido, me explica melhor isso. É o seguinte, no trânsito, os motoristas, com o passar do tempo, desenvolveram a falsa sensação de preferência absoluta. Ele vai pelo óbvio, Por exemplo, a pessoa está em linha reta, ele acha que ele tem preferência sobre aquele que vai virar. Não existe essa regra, não existe. Eu até vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, mas não existe. A regra diz que quem está à direita tem preferência. Por quê? Para acabar com a tal da preferência absoluta. Eu vou mostrar um exemplo melhor para vocês daqui a pouquinho, eu acho que vai facilitar, vai ajudar. Mas enfim, quem está na avenida, quem está em linha reta, ele tem que parar de pensar que a vez é dele em qualquer circunstância, porque ele incorporando essa sensação, esse sentimento, ele não diminui a velocidade. Ele chega na interseção com o pé no acelerador todo imponente, porque sabendo, a preferência é absolutamente minha, se o outro entrar, ele está errado. Bom, ainda que ele estivesse errado, vamos supor que por erro, por equívoco, ou desatenção, ele entra na frente. Isso te dá o direito de colidir com o veículo dele, causando um dano material. Ah, mas foi ele que entrou. Tudo bem, mas e aí? E a segurança dele? Ok? Então quer dizer que por um direito de trânsito, por uma razão de trânsito, você pode tirar a vida dessa pessoa ou causar nela uma lesão? Ah, mas foi ela que entrou na frente. Ainda assim. Esse é o questionamento que eu sempre faço com todos os motoristas. Não é porque você está na sua razão, no seu direito, que o outro precisa ser lesionado, que ele pode perder ali a vida dele. Isso não te dá esse direito. Pelo contrário, se você é um motorista defensivo, conforme vive afirmando, você tem que dirigir de maneira a proteger até os outros, até em relação aos erros desses outros, ok? Vamos à tela que eu quero continuar aí com exemplos para poder facilitar para a gente. Então, nesse caso aqui, se você é o motorista do veículo vermelho, percebam que à sua direita, não é? Porque esse azul aqui está à direita do vermelho. À sua direita tem o veículo azul. O veículo azul, então, deve passar primeiro. Se você é o motorista do veículo azul, você vai perceber que o vermelho está à sua esquerda. Então, o vermelho tem que esperar, o azul mesmo vai passar. Se tivesse vindo alguém daqui, o azul teria que parar para esse alguém que vem daqui, certo? Então, o azul parando, esse aqui vai passar, certamente o vermelho ia aproveitar e ia passar também, porque não tem ninguém vindo da direita. Agora, se tivesse vindo um outro quarto veículo aqui pela direita, aí a regra já não tem definição. Aí é todo mundo chegar devagar mesmo e tentar ali, dentro da medida da segurança, ir avançando um ou outro. Aqui nós temos uma exceção que é relacionada aos veículos que transitam sobre trilhos. Claro, óbvio que um trem não vai parar para ninguém passar. Nesse caso está fácil, porque tem aqui a cancela, né? Desceu a cancela, o veículo vermelho parou. Mas ainda que não tivesse a cancela, o trem vai passar, porque ele tem prioridade, disposto lá no artigo 29, inciso 7º do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver aqui algumas situações então. Vamos ver duas aqui. Nós temos aqui essa primeira situação de quem é a preferência. A primeira coisa que você vai olhar é se tem rodovia. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então a preferência é daquele que vier pela direita.
Você é o condutor do veículo vermelho. O amarelo está vindo à sua direita? Está. Então o vermelho para, o amarelo passa. Aqui nós temos 3 veículos. O amarelo aqui tem que parar para quem está à direita dele. Então o amarelo parou. O vermelho, ele tem que parar para quem está à direita dele. Então o vermelho parou. O verde, tem alguém à direita dele? Não tem. Então o verde vai passar. Obviamente, o vermelho tendo que parar para o verde, a pista vai ficar livre para o amarelo também seguir. Isso não tem problema nenhum, tá? Agora uma outra situação que eu queria mostrar para vocês aqui. Vou até ver se eu consigo desenhar ela aqui. Vamos ver aqui. Imagine que isso aqui seja uma rua. Tá? Nós estamos aqui subindo. E aqui em cima é fechado. Não tem como seguir em frente não. Tá bom? Aqui não tem como. É uma interseção em T. Aí vem um veículo aqui, nessa direção. Ele quer passar para cá. Enquanto você que está no seu veículo aqui, vai chegar nessa interseção e vai ter que virar para um lado ou para o outro. De quem é a preferência? É de você que está aqui nesse veículo 1 ou é desse outro que está no veículo 2? De quem? A preferência é do... Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. É de quem vem pela direita. O veículo 2, tem alguém à direita dele? Tem, o 1. Então o 2 tem que parar. O 1, tem alguém à direita dele aqui? Não, não tem. Então o 1 pode passar. Ele vai entrar aqui e virar à direita ou à esquerda. Eu sei que alguns vão virar para mim e falar assim, é a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida. E até parece mesmo. Mas não foi eu que defini isso. Isso é a engenharia de tráfego fazendo estudos definiu dessa forma. E os legisladores, em respeito aos estudos realizados pela engenharia, colocaram isso em prática. Colocaram na lei e você, motorista, precisa conhecer e colocar em prática. Ronaldo, mas esse veículo 1 aí, ele vai entrar na frente do veículo 2, ele vai dobrar à direita ou dobrar à esquerda na frente do veículo 2. Como é que pode isso? É justamente aí que a engenharia de tráfego trabalhou. Primeira coisa, se você observar o motorista desse veículo 1, ele entrando na frente do 2, se houver uma colisão aí, esse veículo 2 vai colidir do lado esquerdo do veículo 1, pegando então o motorista, que obviamente é um lugar que sempre vai estar ocupado, porque por enquanto a gente ainda não tem veículos autônomos circulando por aí não. Já o motorista do veículo 2 vai simplesmente causar danos ali à frente do veículo dele, certo? Então quem é o maior prejudicado aí? O veículo 1. Sabendo disso, a engenharia de tráfego propôs que tirasse a preferência desse veículo 2, tira a preferência dele. Ele está em linha reta, ele está muito imponente. Vamos tirar a preferência dele, dá por 1. Por quê? Porque aí, a partir do momento que o motorista desse veículo 2 souber que não tem mais a preferência, ele vai diminuir a velocidade. Ele já não vai chegar todo imponente na área de interseção, ele vai diminuir a velocidade. E se o veículo 1 aqui entrar na frente dele, ele vai até parar e sem reclamar, porque ele sabe que não tem a razão. Certo? Agora, se ficasse do jeito que estava, o motorista do veículo 2, esse que está em linha reta, ele sabendo que tem a preferência, ele fica todo imponente. Ele chega com o pé no acelerador, não diminui nada. E se por algum motivo, desatenção, descuido, alguma coisa, o motorista desse veículo 1 entrar na frente, ele vai se lascar, vamos dizer assim, né? E vai ser uma colisão forte, porque o motorista do veículo 1 aqui, ou 2, né? O que está em linha reta, não diminuiu a velocidade e bateu na porta ali do motorista do veículo 1 que entrou na frente. Por desatenção, certo? Então, se fosse assim, se continuasse assim, inclusive já era assim, os acidentes iriam continuar acontecendo e os danos pessoais, físicos, seriam muito grandes para aquele do veículo 1 que chega e entra na frente. Do jeito que está, o motorista do veículo 2 já chega receoso, diminui e vai mais devagarinho, já não chega tão imponente. O motorista do veículo 1, mesmo sabendo que tem a preferência, que ele pode chegar e entrar, ele não entra. Ele não entra. Ele chega, diminui e para. É isso que acontece no trânsito. Aí o que a engenharia de tráfego conseguiu? Fez esse veículo 2 estar em linha reta, diminuir a velocidade. Ele agora chega devagar. E o veículo 1 também, mesmo sabendo que a preferência é dele, não vai chegar todo imponente entrando. Ele chega, diminui e para. O trânsito continua acontecendo do jeito que já acontecia, do jeito que você vê aí. E os acidentes diminuem. Ou seja, foi uma sacada genial da engenharia de tráfego e muito bem aproveitada pela legislação de trânsito. Então, cuidado com isso. Não é só nessa situação, não, tá? Várias outras situações onde a preferência parece ser óbvia de um determinado veículo, você vai olhar na lei, não é. Então, cuidado.
Isso tem pego muita gente aí em ações judiciais, onde ele estava na avenida, em linha reta, todo cheio de si, o outro entrou, ele bateu nesse outro, foram mover uma ação na justiça, quando ele viu ele estava errado. Esse que estava na avenida estava errado. Teve que então pagar todos os danos materiais, e inclusive indenizar por danos morais esse terceiro aí que entrou na frente. Cuidado com isso, cuidado com o que você usa no trânsito. É bom conhecer para saber quais são as razões da gente, ok? Vamos continuar. E aqui, falando de prioridade no trânsito, vejam que prioridade foge à palavra preferência. Preferência que nós vimos anteriormente. Prioridade é outra coisa. Prioridade é aquele veículo que não tem a preferência, mas tem a necessidade, por urgência ou emergência, de passar primeiro. São eles, veículos precedidos de batedores. O que são batedores? Vejam aqui, ó. Aqui nós temos um veículozinho azul. E na frente dele nós temos motocicletas, olha, várias motocicletas, uma parando o trânsito de lá, outra parando o trânsito de cá, um indo na frente, outro indo atrás. Esse veículo azul aqui, ele está sendo escoltado, precedido por batedores. Ele tem livre passagem. Existem aqueles veículos prestadores de serviço de utilidade pública, é o caminhão de lixo, é o companhia de luz, de água, de esgoto, de internet. Esses veículos não têm prioridade de passagem não, mas eles têm prioridade para parar e estacionar em qualquer lugar, inclusive no meio da rua, em cima da calçada, desde que, obviamente, sinalizem, conforme vocês estão vendo aqui, para não prejudicar o trânsito ou colocar o trânsito em risco. E temos um terceiro e último caso, que são aqueles veículos de salvamento, bombeiro, ambulância, polícia, fiscalização, não está salvando ninguém não, mas também tem prioridade, tá? Esses têm prioridade de tudo, é prioridade de passagem, de parada, de estacionamento, de tudo. Eu achava que parar o carro em fila dupla só atrapalhava o trânsito. Agora eu sei que pode me atrapalhar pelo resto da vida. Eu tava indo fazer uma entrega de moto, como eu faço todo dia. Aí no meio do caminho começou a chover bastante. Escureceu na hora. Eu virei a esquina e no comecinho da rua tinha um carro parado em fila dupla, na frente de uma escola. Tava com o pisca-alerta ligado, mas não adiantou nada. Tava muito em cima. Eu freiei com tudo, mas não adiantou. Eu bati em cheio na traseira do carro. Foram 6 meses entre hospital e fisioterapia, sem trabalhar. A moto é o que me fazia levar comida pra casa. É injusto. A mulher parou em fila dupla pra facilitar a vida dos filhos dela e acabou atrapalhando a minha.